Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas no Pensar Alto Podcast. E no Pensar Alto Podcast hoje vamos falar de um assunto bem legal com a Débora Geórgia. Geórgia. Você veio da Geórgia? Não, eu Não, vim de São Paulo é de mesmo. São Paulo. Pesquisadora, professora, palestrante. Ela tem bastante conhecimento nessa área que a gente chama de política pública, política financeira, finanças. Débora, seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Dancas, o seu Legal. convite. Nervosa, Você falou que não dormiu? ansiosa. Nem dormi direito, fiquei pensando, meu Deus, o que a gente vai conversar tanto, mas estamos aqui para bater esse papo sobre política pública, Você sobre é finanças. pesquisadora, né, Débora? Você é professora pesquisadora, você tem um trabalho bem interessante nessa área de finanças públicas, é isso? Isso, eu terminei o mestrado na FGV. Oh, gente, FGV não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Então você é uma E mestre. nem que seja dos magos, mas eu sou, Ó, gente, né? hoje a conversa vai ser boa, já sacou, né? Então, venho estudando essa área, que é uma área que eu gosto muito, muito interessante. Se me permite fazer Claro. contar um pouquinho, quando eu era criança, Uhum. eu sempre falava para minha avó, vovó, quero ser professora. É mesmo, É Débora? mesmo. Que legal, meu. Desde os meus 4 anos. Até Que brincava com os legal, meus meu. amiguinhos, todos eles sentadinhos assim, e ficava dando aula para Que eles. legal, Débora. Legal, né? E aí depois, é claro, convivendo com os meus avós, né? Aí chegou uma hora da vida que eu falei, quero ser engenheira agronômica. É mesmo? Ah, você quer mudar? Mas o engenheiro Mas pode dar aula também. continuando, sempre Ah, pensando em sim. ser professora. Nunca desisti de ser professora. E aí eu prestei USP, passei em agronomia, Olha, mas era uma época lá nos anos 80, né? depende da Diferente da atualidade. atualidade, então papai não deixou. E aí você foi fazer o quê? E aí eu fui fazer belas artes. Olha que Você é uma interessante. artista? Sou uma Você está fazendo artista. arte com finanças públicas? Artes com finanças Cara, que públicas. legal. Aliás, estudar arte me ajudou a entender contabilidade. Olha que Você interessante. também é formado em Sou contabilidade. formada em Essa contabilidade. moça, essa moça conhece tudo. É por isso que eu convidei, né? Conversar com pessoas inteligentes, eu acabo aprendendo, você acaba aprendendo. E hoje vai ser uma conversa muito legal sobre finanças públicas. Não, eu vou tentar entrar no campo político, né? Muita gente se interessa sobre esses assuntos políticos. E a primeira coisa que a gente ouve falar nas mídias mundiais, na mídia nacional, regional, local, é sobre política pública. O que é política O pública? que é O que a gente política entende como pública? política pública? Pois é, o que é política pública, É, né? Afinal, na verdade, política pública, eu vou te falar, é algo que eu quero fazer, mas eu não sei como fazer. não entendi. Não, quem? Eu penso, Eu? eu não, o político, né? Ah, tá. O político ele quer fazer muito e aí ele imagina O que ele algo, faria na casa dele vai fazer não vamos dizer na casa dele, no né? Mas condomínio. ele precisa imaginar, tem um determinado problema. Tá. E aí ele precisa tentar entender quais são as causas desse problema para ele poder pensar em como resolver o problema. Tá. Mas isso é Aí ele vai difícil. precisar de dinheiro, né, Débora? Isso aí ele precisa do quê? De dinheirinho, porque não adianta você pensar em solucionar problemas se você não tiver recursos para solucionar esses problemas. Certo. Então, a minha área de pesquisa é justamente nessa linha, mensurando saúde financeira. Mas assim, traduz aí pra gente aqui do Pensar Alto Podcast. O que que é uma saúde financeira? O que que é eu estou bem de saúde financeira? Eu estou bem de saúde O que que, financeira o que é isso na eu sua linha de tenho pesquisa? dinheirinho, eu tenho recurso, dinheirinho, eu tenho dinheiro para conseguir pelo menos entregar um mínimo satisfatório para a população. Ah, o satisfatório é legal, né? Satisfatório é legal, Satisfatório né? O mínimo satisfatório para a satisfatório tá na população. hype. E aí a minha pesquisa foi em município, claro, Tá, porque quem te entrega o serviço? Quem te entrega o serviço é o município. tá. Não é a União. A União centraliza recursos. Ela pensa políticas públicas nacionais, exemplo, educação. Então, ela pensa políticas de educação que, no fim, quem vai executar mesmo tá ali, o operacional, chão de fábrica,
é o município. Esse modelo de município é cidade, né? Falando pro pessoal, Sim, é a assim, como cidade. se fosse, é que a cidade tem a cidade e a área rural, né? A área urbana, a cidade, Urbana, no rural. aí é o município, que é um espaço maior. Aí você tem a cidade e tem a área urbana. Quantos municípios tem o Brasil? O Brasil tem 5.569 Caramba, municípios. ele é o país que tem mais municípios no planeta? Ou não? Porque tem a Rússia, tem a China, Provavelmente não, tem os Estados né? Eu não Unidos, saberia te dizer. mas provavelmente não. Todos os países Provavelmente têm não, porque cidades, assim, têm vamos municípios. pensar, a Índia, Índia né, que é também. muito grande, Nossa, Índia é muito a grande. maior população, né? Hoje, mundial é da Índia, passou a A China. maior população passou a China, passou a China. Antes E era a e China, agora aí você passou. tem os municípios. E como que o dinheiro chega nos municípios? Aqui no Brasil, que é a sua linha de pesquisa, como que esse dinheiro chega? Porque você falou assim, os municípios têm que entregar serviços, né? Acho que Entregar os três serviço. principais, saúde, educação e segurança. Pelo menos os três principais. Pelo menos os três principais, Aí você saúde, tem educação e assistência segurança. social, você Assistência tem social, desenvolvimento, claro, tecnologia, né? desenvolvimento Como que chega o econômico, dinheiro para o tecnologia. município, Débora? Vamos lá, antes o município ele não tinha autonomia nenhuma. Com a Constituição de 88 Oh, foi dado a autonomia para ele. Constituição Cidadã, Constituição, famosa Constituição Cidadã, de que Ulisses está Guimarães. cheia de remendos, mas foi um marco aí. Tá. Eu Né? tava saindo da ditadura, né, Estava Débora? saindo da ditadura. Aliás, eu Ditadura. entrei no serviço público antes da Você Constituição. prestou concurso? Prestei Naquela época concurso. tinha concurso antes? Tinha concurso, tinha Ah, legal. concurso. Então, Bom, na época ó, que gente, eu eu não vou falar entrei. nada, mas calcula quinquênio e sexta parte, aí essa moça aí. Ô, coitada! Ah, mas tá, e aí? E então, assim, como que o município recebe recurso? Ele pode tributar, mas ele tem alguns tributos específicos, que é Tem o os seus tributo impostos, sobre né? são seus impostos e taxas Tá. específicas dele. E aí ele arrecada Aí dinheiro. ele arrecada esse dinheiro. Então a gente chama de receita própria deste município, Tá, que é dele, ele que tá. arrecada. O que que ele tributa? Ele tributa imposto sobre a propriedade, PTU, IPTU, PTU, terrível. famoso IPTU. Ele arrecada imposto sobre serviço, o Serviços. ISS. Ele arrecada ITBI, imposto sobre transmissão de bens e Imóveis. imóveis, né? Porque está lá no município, dentro da cidade, no Razoável. município. Ele arrecada algumas taxas, né? E aí esse dinheiro ele transforma em serviço. E esse dinheiro ele tem que pegar, transformar em serviço, aplicar alguma parte E desse é dinheiro isso ele que aplica em e é isso educação, que a outra sua parte em pesquisa fala, educação. da saúde, né? Da Então, saúde e quanto mais financeira. tributar, melhor. Não Como necessariamente. não? Claro que não. Eu posso, preciso arrecadar, mas eu não preciso aumentar o seu imposto. Eu preciso fazer com que o seu amiguinho que não paga o imposto pague. Mas eu não preciso chegar lá, olha, você paga 10, já que ele não paga, então eu vou te cobrar 20. É ruim isso, né? Tá, então a política pública é o gestor imaginar como é que ele faz. Mas é difícil, eu penso aqui, falar de saúde financeira, porque você tem municípios pequenos, médios e grandes, é isso? Tem municípios pequenos, Como que médios são e os grandes. municípios pequenos no Brasil, Débora? São pobrezinhos, né, coitados? É, É difícil. Tem é difícil. município muito pequenininho, O que é aliás, pequenininho? O que é um muito município pequeno? O pequenininho que podemos analisar? vamos lá, vamos pôr um município aí menos de 5.000 habitantes. Tem isso? Tem, É tem. sério? Sério, temos Borá, por exemplo, aqui, estado Bo- de São Paulo. Borá fica em São Paulo? Borá fica em São Paulo, Tá, é quantos o habitantes tem? segundo menor município do Do Brasil. O Brasil. primeiro fica em Minas, mas eu não me Minas? lembro o nome dele. Tá. Borá tem 902 habitantes, se eu não me Nossa, menos que meu engano. condomínio. Menos que seu condomínio. Se Olha, bobear, menos que o meu menos condomínio. seu condomínio. E o outro primeiro município, se eu não me engano, salvo o melhor juízo, ele fica em Minas, com 800 e poucos Você está habitantes. assistindo o vídeo, já coloca aqui embaixo nos comentários qual é o menor município do Brasil para a gente saber que você chegou até esse ponto e você está assistindo. Pois Legal. é, a tia teve Covid, então a tia, assim, sabia o nome, A mas a tia tia, esquece. a tia da política pública, Ô, Débora, a tia. coitada! Aí me diz o seguinte, esses municípios com menos de 5.000 habitantes têm algumas dificuldades, é isso que você está trazendo? Isso, tem algumas dificuldades. Tem até um estudo da CNM que se chama Confederação Nacional dos Municípios. Tá. Eles fizeram um estudo de municípios que têm dificuldades
eles em cobrar IPTU. Eles são tão pequenininhos, para ele o custo de cobrar É IPTU maior do que vai arrecadar. é maior do que vai arrecadar, então ele acaba não arrecadando. Ah, agora, como que. Então explica para nós aqui. E como Aí, que ele vive? não, mas eu ia até buscar um outro exemplo. Vamos lá para os Estados Unidos, vamos para o México, vamos para a Europa, para a Ásia, porque você tem municípios menores que esses aí, e eles estão lá tudo bem. Até legal quando você vai assistir a um filme e tal, viajar para os Estados Unidos, você está entrando numa cidade, número de habitantes, 400. 400, né? Já viu isso? Assisti um filme de terror agora, Então, que era, e não funciona mudava lá, o número de habitantes. e funciona lá e não funciona aqui? É diferente, são contextos diferentes, Ah, né? tá, Então, aqui, o Brasil, ele é uma federação trino, União Estados e Municípios. Os tá, Estados Unidos é uma confederação, é tá, diferente. Então, assim, são contextos diferentes. tá. Municípios nos Estados Unidos, eles têm maior autonomia, Mais do que no Brasil? claro. Caraca. Tem maior autonomia que eu digo em termos financeiros, tá? Tá, tá. Então, aqui o Brasil, assim, mesmo que o município tenha uma determinada autonomia, ele não é inteiramente autônomo, porque ele depende de transferências que a União vai fazer para ele. Quando o município recebe esse dinheiro, ele tributa, recebe de outros órgãos, os municípios ou os órgãos, Trino, né? Confederação Trina. Federação Trina. Trina. Essa Federação Trina cria as políticas públicas. Quem cria a política Quem pública? cria política pública? Vamos Quem lá. A gente tem cria? política Porque pública da quem União. cria? Ah, tá. A É gente o tem presidente que é cria? o Poder Executivo. Tá, Então, assim, temos políticas públicas criadas pela União, mas tá. temos políticas públicas criadas pelo Estado. Ah, Temos políticas são públicas 26 criadas estados mais Distrito Federal. 26 estados, mas Distrito Tá. Federal. E Temos mais? políticas públicas do próprio município? Que Temos, são mas 5 mil, quase 5.100. 5.569, se a gente não contar Fernando de Noronha, né? Caraca! E aí, tá tudo assim alinhado? Essas políticas são todas alinhadas em busca do bem comum? Como é que Você me coloca numa corda bamba, é? hein, Não, Dancas? você não é pesquisadora. Então, mas assim, Deveria, né? A gente não deveria aí, ó. Se eu tenho uma política nacional de educação, não você tem uma deveria. Constituição que todos os brasileiros são iguais, busca do bem comum, não é? Todos os Então, as brasileiros políticas são, públicas, em elas tese, caminham. em tese, Ah, eu tenho política pública criada pela União, exemplo, educação, tá, saúde, né? Então, eu tenho uma política pública nacional. tá. Por que que nos municípios, então, notas, né? Crianças ainda têm pessoas fora que não são alfabetizadas, Isso não acontece é? no Brasil ou no mundo inteiro, Débora, pela sua pesquisa? Os serviços essenciais que os órgãos públicos devem prover para os seus cidadãos, seus residentes, né? Mas, talvez seja um termo mais abrangente, residentes. é, Isso não é igual no mundo, é diferente, é? É diferente, né? Nós temos aí também contextos super diferentes no mundo, vê de África, Índia. Índia, tanta gente. Aliás, a Índia passou a China, né? Em termos de Índia tem população, casta, né? Você tem uma transição social muito mais difícil, porque do aqui que no Brasil, se você ganhar aqui. dinheiro, você ficou rico. Você muda de classe social. Lá mesmo, se tendo dinheiro ou não, você pertence a uma casta extremamente Então, é fechada, né? diferente, né? Não, não é muito. Eu não compararia, Tá. tá? Mas dentro dessas políticas públicas mundiais ou nacionais, vamos pensar em política pública geral. Quem é que diz que uma política pública está certo ou errado? É o Poder Judiciário? É o Poder Legislativo? É o Executivo? É a Não. população? Quem que diz? Na verdade, Tem é isso, assim, certo ou errado? Dancas, não há como dizer que a política pública, no caso, esteja errada. É, Não posso sim, falar que ela está claro. errada, É numa porque visão de um gestor, é a né? visão de um gestor. Vem um gestor, ele identifica um determinado problema, ele tenta, vai identificar uma determinada causa, tenta, alguns não fazem isso, né? Ou não tem condições, porque é difícil você tentar entender a causalidade de algo. É algo muito difícil. Quem estuda estatística, que algum dia estudou estatística na vida, vai falar, não, o mais difícil é determinar a causalidade, porque pode ter várias causas, né? Então, ele tenta, pelo menos, identificar uma determinada causa e aí atacar esse problema. Procurar, olha, e aí ele tem que pensar em N soluções. E ele pode pensar numa determinada solução
O trabalho dele é fazer o acompanhamento disso, para saber se aquilo que ele pensou, em termos de solução, está dando certo ou não. Porque se não der certo, ele precisa mudar a estratégia, Mesmo ele tendo uma saúde financeira boa. mesmo ele tendo uma saúde Eu tendo financeira saúde boa. financeira boa, eu posso errar? Política Pode pública. errar, claro que pode errar. Errar não, você pode não acertar. Não, Não quer ah, dizer necessariamente que você está totalmente eu vou errado, fazer um porque vestibular, você, vou fazer um concurso público, eu não errei, eu não acertei, eu quero a você, minha, eu tô eu quero a falando não minha vaga. acertar porque você pode mudar o rumo, né? Ah, tá. Se Agora, você fizer, por isso a necessidade de você fazer esse acompanhamento. Olha, quem acompanha? É o cidadão? Quem acompanha a política pública? todo mundo deveria acompanhar. Você, cidadão, deveria acompanhar. Como? Como eu acompanho? Eu vou pegar o ônibus tá cheio, eu vou pegar metrô para, Reclame, eu vou andar com o carro, a rua tá reclame, ué, esburacada. você não Reclama pra votou? quem? Reclame, reclame, põe a boca no trombone. Foi aqui no podcast. Venha no podcast Um cast podcast. do Idancas Pensa e alto. no Pense Alto e venha comentar Cara, aí. olha, políticas públicas, quando a gente fala, muitas pessoas remetem à geopolítica, porque é público no país, público nas Américas. A gente tem, né, um conselho, não é conselho, a gente tem um mercado, o Mercosul, que fala mais do que só comércio, procura colocar políticas aqui na América do Sul. Existe a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que busca uma política igualitária às nações da América. Existe o mercado comum europeu, existe a zona do euro, existe o tal do BRICS. As bases, Aí existe a OTAN, que tem as políticas ligadas à não agressão mútua de nações do Atlântico Norte. Aí existe, talvez, aí o Pacto de Varsóvia, que nem sei se existe mais. Aí, eu também cara, a gente estava não entrando sei. em várias políticas públicas Aí e você vai. geopolítica, né? Eu não vou entrar nada específico, mas o que eu penso assim, a geopolítica cria política pública regionalizada ou as políticas públicas criam esse movimento mundial? Como que você interpreta isso? Viajei na maionese, cara? Ele me coloca só em Não, sinuca de bico. não, eu viajei. Gente, ué, vamos olhar para a ONU. A ONU não criou os Objetivos de Desenvolvimento Sustenta. Sustentável, que em tese deveríamos aplicar ações Quem aí. deveria aplicar O mundo, o mundo? o mundo, Os países do ou planeta? pelo menos quem segue a ONU, né? Me Quem leve está bem ao seu, inserido na ONU, me leve bem ao seu ó, líder, né? acabar com a pobreza, olhar para o clima, termos o que instituições Olha a mais saúde. sustentáveis, a saúde, a educação. Algum... Temos esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis. A Tá. princípio, tem várias ações e Quem, metas lá que tem, acho que quem é que quase deu esse 200. poder para a ONU? Quem Quem deu deu esse poder de decisão para a ONU? Deixa eu voltar aqui. Você acha que quem está no grande comando das políticas públicas? Você acha que existe alguns setores, talvez setores intelectuais, setores financeiros, existem alguns interesses? Você acha que existem interesses por trás de exposição dessas políticas públicas ou as políticas públicas são formadas pelas necessidades das pessoas que habitam uma determinada região do planeta, numa cidade? Bom, são minhas opiniões, tá? Óbvio, de uma pesquisadora da FGV, pô. A Minhas mestre. opiniões. Meu corpo, minhas opiniões. Minha cabeça é o que Minha eu mente, penso. minhas opiniões, Claro, tá? claro. Olha, Oidancas, eu acho assim que eu deveria pensar políticas públicas ou deveria pensar a favor da necessidade de cada população. Tá? Tá. Então, falando de Brasil, eu vou ter deveria ter políticas públicas diferentes em determinadas regiões, porque são regiões diferentes, Tá. tá? Assim como o mundo, né? Claro. Você falou da China, você falou da Rússia, Índia, Rússia. da Rússia, que aí com esse problema agora de guerra, enfim, Estados Unidos, são diferentes. Eu não posso deixar todo mundo igual, porque não é todo mundo igual, não adianta. Não adianta. Não adianta. Ah, então, eu tenho vamos falar de Brasil. Tá. E aí vamos falar lá da minha pesquisa. Tá.
todo mundo tá igual, né? Tem uma política de educação igual para todo mundo, mas funciona? Por que O que que em que você descobriu, o determinados... que que você descobriu na sua pesquisa que não funciona? Não, descobri que não funciona, Caramba. tá? Então, assim, não funciona porque eu preciso olhar para outros contextos que não só a quantidade de pessoas ou o que eu recebo de recurso, Tá. tá? Eu tenho que olhar para outros contextos para poder trazer melhores resultados. A Amazônia tem um contexto diferente, por exemplo. Lá eu tenho um A Amazônia é o contexto. Mar Verde, É o né? Mar Verde, é um contexto totalmente diferente daqui do estado de São Paulo. Então eu não Dos estados do posso, Sul, dos estados do Sul, claro. tanto é que assim, pensando em termos de saúde financeira, claro. Quando eu fiz a pesquisa, obviamente, o que que deu aí de problemas, ou o que tem menos saúde financeira, ou que tem menos, é a parte da região norte, a parte da região nordeste, uma partezinha da região norte-nordeste, Centro-Oeste. a centro-oeste um pouquinho. Então, assim, por que que você começa a olhar que tem esses determinados problemas? Porque tem aí todo um contexto, inclusive demográfico. A Da Amazônia. colonização do É, o país, se a gente voltar na década é, no século XIX, lá nos anos de 1800 a 1900, a gente teve muitos conflitos internos, né? bastante. As revoltas nos estados do Sul, as revoltas no Nordeste, a gente não tinha uma definição clara do território. Existe até hoje disputas sobre o território brasileiro, cara. Às vezes a gente Existe. acaba não falando, mas a gente até vai chamar um historiador para falar. Ah, que legal. A gente tem disputas no norte, áreas de fronteiras não definidas. Então, se você pegar de 1800 a 1900, a gente não sabia o que que era governo central. O governo estava no Rio de Janeiro. E a gente tem aí alguns aspectos que não foram olhados para os estados do norte, do nordeste, infelizmente. É, quando Dom João veio para o Brasil, a gente está falando disso mesmo. Em 1808, o Brasil era uma colônia. E ainda é, né? O pessoal fala que a gente E agora ainda é, né? ainda é explorado pelas multinacionais, né? Vide aí os temas que a gente tem, vendas, né? Entre aspas, né? E a gente considera só o headline, né? Vendas de urânio, de terras para empresas chinesas, empresas americanas. Esse é outro assunto. Mas, cara, quando a gente fala disso aí, a gente dá aquela viajada na maionese, né? Porque a gente está falando de políticas públicas, existe muita desigualdade no nosso território, né? Desigualdade dos territórios, isso impacta totalmente na parte de finanças. Caramba! E aí? Impacta, não tem o que fazer. Não tem o que É, fazer. Acre, o Acre nem existe, né, Não, gente? Tô brincando, tô não, então, o brincando. Acre é uma coisa. Tem aquela O Acre, brincadeira de que o Acre nem eu existe. posso até errar nas datas, mas a gente está falando do território do Acre, o nosso querido, amado estado do Acre, né? Os Claro, nossos brasileiros do Acre. Eu acho que eu vou. Agora me foge o nome, mas ele foi anexado. Então, me parece que o Brasil tinha que pagar um dinheiro para a Bolívia e construir uma estrada de ferro, e ele teria, né, em contrapartida, anexação do território da Bolívia no território nacional. Isso é 1900, hein? Bem recente. que o nosso historiador irá falar no seu podcast Porque o que especial. aconteceu? Parece que o Brasil não pagou a Bolívia e não fez a ferrovia, né? Não fez nada, deu calote. E aí a Bolívia pleiteia novamente o Acre, Sério? sério. E assim como ela pleiteia também um espaço do Chile, porque a Bolívia tinha saída para o Pacífico. E o Chile, numa dessas revoltas de 1900, 1900 e pouco, tomou também da Bolívia, né? Então, Tadinho. essa é uma situação geopolítica. E aproveitando, Débora, eu queria, dentro das políticas públicas internacionais, né? Você falou da ONU, eu queria que você pudesse contextualizar para nós como que você vê socialismo, capitalismo e comunismo, que é o tema da moda, né? É o tema da moda. O Uhum. pessoal faz até uma confusão, né, Hum. sobre isso. O comunismo todo mundo é igual. Eu sou igual, você é Comuna. igual, né? Então Dá para ser igual? não dá, né? Não dá. Não. Socialismo é a distribuição igualitária de riqueza, que é So- diferente de todo mundo é igual, Peraí, né? vamos lá. Eu A sou gente igual a tem você. socialismo, capitalismo e E o comunismo. capitalismo, né? E o Tá. capitalismo eu trabalho para conseguir o que eu tenho. Aí eles falam que tá na modinha que você é um capitalista porque você só olha para o seu lucro. Mas vamos lá, né? Não é bem assim, ué.
me parece que estão demonizando o Estão capitalismo. demonizando totalmente o Quando eu capitalismo. estudei, era diferente. Existia a demonização do comunismo. Havia para assim, comunismo come criancinha. Cara, isso, Comunismo come era uma criancinha. coisa muito louca quando eu estudei. Né? E agora as coisas estão num outro ciclo. São contextos diferentes. O comunismo, quando ele surgiu em um determinado contexto. Tá. Lá em Max Weber, né, tem até o livro O Capital. O Então, mas Capital. ele surgiu num determinado contexto que não dá para se aplicar hoje. E ele não deu Karl certo. Marx, né? Karl Marx. E aí ele não adianta, gente. Não vai dar certo. Na minha opinião. Na minha Quais opinião, são tá, os pessoal? países? Quais Ele são não, os não países que vai. são socialistas hoje? A gente pode falar, esse daqui é socialista. Acho que a A gente. França é socialista? Acho que é uma socialista. Socialista? A China dizem que é comunista. A China é A comunista? China é comunista. Aí eu te pergunto, te devolvo a pergunta. Você acha mesmo que a China é comunista? Gente, eu vou ter que É viajar. comunista lá Deixa eu dentro, falar pra né? você, eu vou ter que viajar pra China pra te Pois responder. é, Eu vou mas te viajar. ela é comunista lá dentro, Lá, né? mas, Porque ela é uma comunista capitalista. eita, então dá pra juntar tudo? Pergunta lá pro. Eu vou viajar pra Vamos lá. viajar para a China, para a Agora, gente entender eu melhor? vejo muito Né? podcasts, né? Eu acompanho bastante podcast. Eu acho que é um meio de comunicação onde a gente fala com pessoas inteligentes, a gente ouve muitas coisas diferentes, a gente não fica na tradição das mídias, que hoje são às vezes perversas, né? Então é legal conversar. E eu tenho visto muito podcasts, pessoas brasileiras viajando na China e mostrando uma outra concepção de país. Lá o pessoal tem BMW, tem Audi, passeiam. Ou qualquer país que você viaja, né, Débora? Você viaja bastante. Você sabe que tem grupos de chineses? Não viaja bastante. Não viajo Mas você ouviu bastante, falar ainda que os não. chineses viajam muito, né? Os asiáticos viajam. Então, a Viajam China é, bastante. a China é comunista ou é socialista? Ou é capitalista? Pois é, né? Então, e aí? O que que é afinal? Por que que vem tanto chinês para cá? Olha que coisa interessante. Eu tava. Vem abrir lojinha aqui. Vem abrir lojinha aqui, né? Por E quê? executar o comércio internacional. Eu tava na fila do meu. Fui renovar minha carta e tinha um chinês na minha frente. Uhum. E aí a gente conversando, ele falou: Olha, é muito bom, mas o pessoal sabe até a cor da sua roupa íntima lá, Ah, por causa do controle, né? Por né? causa do controle. Tá, Então, isso é ruim. eu não sei, eu não moro lá. Será Mas que será que nos se eu Estados Unidos morasse não tem. lá, será que se eu morasse lá, eu ia achar ruim ou ia achar bom? Nos Estados Unidos não Não tem sei isso. te dizer, Os Estados Unidos né? é o maior país hoje capitalista do mundo. Ainda permanece, Débora? Acho que sim, né? Junto com a Permanece. Olha, eu tenho Inglaterra. uma amiga que é. Aliás, olha, eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos e o meu primo mora na Inglaterra, Tá. tá? São as Ah, duas maiores democracias hoje? será? Não sei, tô perguntando. Sei, né? Será que democracia é o Geopolítica. melhor? Geopolítica. Será que democracia realmente é o melhor do mundo? Será que a gente A Grécia realmente, já falava disso no ano né? passado. A Grécia já falava disso Isso. no O passado. que é Será que democracia? seria mesmo a democracia o melhor? Será? Mas os Estados Ei, Unidos e Inglaterra são países capitalistas são hoje. países capitalistas. Vou te dar os exemplos da minha. Por isso que eu te falo de contextos diferentes. Não dá para eu ficar comparando demais, porque eu vou acabar comparando alho com bugalho. Tá. Né? Pesos e medidas diferentes. Pesos e medidas diferentes. Tá. Uma coisa, eu conversando com uma amiga minha, e eu achei isso muito interessante, porque é que assim, todo mundo reclama do SUS. Tá. O SUS é o É o sistema Sistema Único de Saúde aqui do Brasil. do Brasil. Tá. E, gente, eu vou te falar, o SUS é maravilhoso. Tá. É um sistema de saúde que não tem no mundo inteiro. Mas disseram que tá? da Espanha é tão bom quanto o brasileiro. Que lá ele tem um Não conheço SUS. ninguém da Espanha. Não, só para um comentário. Mas, se for, então vai ser Brasil e Espanha. Não conheço da Espanha. Mas o SUS aqui, o SUS é uma política pública que foi implementada e que eu acho que ela é fantástica. Ela atende todos de maneira Mas totalitária, né? atende todos de maneira totalitária. Mas aí vocês vão falar para mim assim: mas eu não consigo atendimento no SUS. Tá? Só vou te contar, já vou entrar nesse assunto. Antes eu vou contar dos Estados Unidos, que a minha amiga que mora lá, ela falou: Débora, se eu tiver problema de coração lá e não tiver dinheiro, eu morro. Tá. Eles não têm saúde
pública Tá, nos Estados Unidos como nós temos aqui, tá. A saúde tem que ser pública. tá? Se a saúde tem que ser pública, aqui no Brasil, a saúde é É pública, pública, tá, né? Claro, tá, tenho aí empresas privadas que exploram isso, tá, pode na Constituição, a Constituição permite, tá. né? Mas é um dever do Estado fornecer saúde para a população. Assim como educação e segurança. Assim como educação e Tá, segurança. Tanto é que tem a educação no país inteiro, pública, mas outras empresas privadas também exploram tá, isso. tá, O que, que eu ia falar do SUS? E é uma coisa interessante, porque em Dancas eu visitei muitos municípios mesmo, para conversar com eles sobre o que, que o município precisa entregar de saúde. Tá? tá. Mesmo recebendo recursos do Sistema Único de Saúde. Então, qual que é a obrigação do município de entregar saúde para a população? A obrigação dele é entregar a atenção primária ou a saúde básica. Ah, mas o que é isso, Débora? É entregar a prevenção. Então, por isso que ele tem que trabalhar a equipe de saúde de família, programa de saúde da família, esses famosos. E Mas isso não tem nos países comunistas? não tem. Não tem? Não tem. Nem nos socialistas? Acredito que não. Em Cuba não tem esse tipo de modelo de Coitado uma de Cuba, medicina o pessoal. pública avançada? Cuba, o pessoal está correndo de Cuba. Ah, entendi. Mas voltando aqui para o Brasil, tá? Tá. Quero dar o foco no Claro, Brasil, claro, inclusive até para. Eu não sei quantos vão assistir esse podcast. Acredito que Milhares. muitos, espero que muitos, Claro. né? E que vocês transmitam isso, porque essa parte da saúde que eu gostaria de deixar aqui uma mensagem gente, o SUS é muito bom, o SUS é muito bom, o SUS foi pensado de uma maneira muito boa, mas ele não dá resultados sozinho. Tá. Então, não é o poder público que vai fazer o resultado acontecer. Quem vai fazer o resultado acontecer é a população. Então, a população, ela precisa primeiro, tá? Ela precisa primeiro ter em mente que eu preciso me cuidar. Então, eu preciso me cuidar, eu preciso... Não precisa só depender, né? Não precisa... Não vou sim, ficar só vou depender. É claro, e um exemplo, num município que eu fui, até um rapaz que eu estava entrevistando falou, olha, Débora, aqui a gente oferece prevenção, exemplo, Novembro Azul, é isso? Uhum. Tem Outubro Rosa, Novembro Azul. Que passou. São várias cores. São vários é um arco-íris de arco-íris. cores, né? É. Claro que eu acho que não é só no mês de novembro que você vai lá fazer, para vocês homens, fazer a prevenção de câncer de próstata. Não é só mês de novembro. Não é só isso, né? Não é só isso, tem várias. Anuais, mas tal. É de prevenção. Então, os homens têm o medo do exame por motivos aí que eu não vou ficar machistas. Machistas. Medo né? Não tem, é cultural. Né? Mas é cultural, mas não deveria ter, mesmo porque hoje... Não é um medo, é apenas um lance cultural, cara. É uma coisa muito louca isso aí. Então, mas hoje em dia, gente, é só ir lá fazer um exame de sangue. Claro, olha o PSA, né? Né? Olha o PSA. Exatamente. Você tem vários indicadores. Eu faço um exame de sangue e aquele exame de sangue vai te dar indícios ou não de que você precisa fazer outros exames. Só que é algo que por essa cultura machista, muitos homens não fazem. E até esse rapaz que é enfermeiro, ele falou, meu pai morreu de câncer de próstata. Puxa. Porque ele não quis fazer a prevenção. Você pode fazer várias. E a hora que ele foi fazer... Gente, esse momento aqui se tornou um momento mais concentrado do nosso pensamento. Mas extremamente importante esse recado, né? A todos que assistem esse canal. Porque assim, qual que é o recado? É a gente entender que a gente precisa se cuidar. Essa é a política da saúde. Mundial. Eu acho que mundial. E aí mundial, não é só para o Brasil, mas como estamos no Brasil, eu estou falando do brasileiro. Aliás, como o município tem o dever de me entregar a prevenção, por que é que eu, cidadão, não vou fazer a prevenção uma vez por ano? Tá. E as pessoas não vão. E aí, o que acontece com o Sistema Único de Saúde? Porque todos reclamam. Porque quando eu vou... Aí eu já não tenho mais o que fazer, né? Eu erro a porta de entrada. Às vezes a pessoa erra a porta, erra o hospital. O hospital não é para... Não é, mas tem várias coisas. Aí eu já não tô mais na prevenção.
eu já estou na necessidade de uma Um cirurgia, tratamento, eu né? já estou num tratamento mais Ah. especializado, E aí, e aí é aí o onde gargalo, e né? aí é onde incha e é onde o SUS não consegue entregar. Tá. Então, não é que o SUS é ruim, o Está- SUS acaba sendo ruim porque É ruim. a gente não se Não faz, cuida, não faz a não nossa temos parte, essa né? consciência de fazer a nossa parte. Se Eu- fizéssemos a nossa parte, talvez ele ficasse um pouco melhor. quando Aí, assim, eu sei que é um pensa alto aí, que é mais descontraído, políticas né? públicas, Mas né? são políticas públicas e políticas públicas não se fazem sozinho. É, o que aqui é política, Tô é conversando com o quê? pública, Pessoas inteligentes. Elas elas não se fazem aliás, a sozinho. gente tá curtindo isso aí? Deixa o like, né? Se inscreva no canal e manda um comentário que ela vai responder, né? Então, Opa, ó, se eu puder, se eu tiver aliás, condições. uma coisa importante aí, se você está curtindo a Débora, eu sei que a Débora é palestrante, é professora, eu vou deixar todos os contatos dela aqui na descrição do vídeo. Se você quiser desenvolver algum assunto ligado à política pública, palestra, na sua escola, no seu curso, faça contato diretamente com ela, mas coloca aqui nos comentários, você está curtindo? Está curtindo? Qual que é a sua pergunta para a Débora? Coloca aqui embaixo que ela vai responder. Opa! E a política pública não se faz sozinha, né, Não, Idancas? Eu preciso da parte da população, eu claro. preciso querer também. Então, essa da saúde é um exemplo. Eu também preciso querer me tratar, eu preciso querer me prevenir doenças. E não Isso só não é quando. igual no planeta. Você está falando que o Brasil está na frente. Eu coloquei a Espanha aqui só para. Como política pública, né? Como Tá. pensar a política pública de saúde, o Brasil realmente, se ele não for o único país, ele é um dos únicos Os países três melhores, né? que Mas tem os entrega países, um sistema único de mas parece que também tem os saúde. países nórdicos. A É, gente é muito é, falar, a gente gosta muito de falar do nosso umbigo, mas a gente acaba esquecendo é. que tem outras nações, outros países Assim, também. aí já são países desenvolvidos, ou não é o caso do Brasil, né? Tem lá os países nórdicos, alguns têm o fundo soberano. Caramba, Que mas daí se não ele não quisesse é. trabalhar, ele não trabalharia, né? Que daí não é o caso do Brasil, Não é o cara que a né? gente tem que trabalhar. Estamos falando do nosso país. A gente tá falando de nós, Brasil, né? Brasil, Trino, né? Trino, Brasil, Trino. Cara, Ele você, gostou do não, Trino. eu sei do Ele Trino. gostou do Trino. Cara, você fala União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? Mas a gente deu uma navegadinha aí na América Latina, na América. Me parece que existem algumas áreas aí que na América do Sul que ainda elas estão um pouco tumultuadas aí. Vamos falar um pouco Bem da. tumultuadas, né? Vamos falar da América Latina, então a gente pega aí Venezuela. Ditadura? Não, Venezuela, a gente pega Cuba, pega Nicarágua, a gente pega El Salvador aí com algumas mudanças. E a gente vai trazendo alguns contextos. O Débora, quando você em algum momento você citou da Rússia, guerra na Ucrânia, nós temos algumas zonas de conflitos no planeta. E, cara, eu queria que você, em um parágrafo, me falasse o que é democracia. Era que ela estava falando nos bastidores sobre a democracia e agora ela citou a democracia. Traduz aí, o que é democracia para você? Olha, para mim o Brasil, ele é um país democrático? Ele passou por todas as revoluções, a Revolução Industrial, a Revolução Capitalista, Tá? Então, assim, E quando qual a você revolução que ele está agora, só para eu saber? ele tá na revolução Tecnológica? do mimimi, né? Ah, do Porque mimimi. é a revolução do mimimi, que tá Tá, todo mundo no mimimi. Ai, você é de direita, ai, você é você é extrema terrível. direita ou você é extrema esquerda. Eu sou de E- cima, de baixo, de Sou em cima, diagonal. embaixo, diagonal. Gente, não é isso. Para com isso. Ó, a gente precisa olhar para isso e entender o que que a direita, já que todo mundo gosta de falar de direita e esquerda, o que que a direita nos traz de bom, o que que a esquerda nos traz de bom, Você né? acha, Não. Débora, que essa democracia nossa e essas pessoas mimizentas, claro, são pessoas mais novas, né? Geralmente são as pessoas que nasceram do ano 2000 para cá, que são as mimizentas, quem nasceu na década de 70, 80, tem outro comportamento, isso é só fazer a estratificação social. Você acha que essas pessoas não aguentam ver um comentário diferente? Por exemplo, a gente está falando de estratificação de idades aqui. A gente vai tomar dislike, né? Ah, vai, Porque vai o tomar dislike. mimizento. Vai. Você Ele acha vai achar você acha que as ruim. pessoas hoje, direita e esquerda, não conseguem ouvir a outra parte? A gente sempre vou te dar dislike, ou outros comportamentos, não voto mais em você, sabe? Uma coisa radical. É aquela coisa, Fala da democracia.
E desse contexto? Tô de mal, lambiçal. É, Deixa um pouco pro Natal. lembra? Tô de mal, Ah, lembra disso? tô de mal. Funcionava. Gente, É, quando a gente brigava, a gente fazia assim, ó, tô de mal. tô de mal, Não fala mais. lambiçal. Vamos ficar de bem? É, Vamos ficar de bem. fica de bem. Vamos ficar Era de assim bem. na minha época, Tô de agora. mal, lambiçal, deixa um pouco pro Natal, né? Eu lembro disso. Agora, É, as pessoas, fala né? da democracia e desse contexto atual. Olha, a democracia para mim, Débora, é uma coisa assim, respeito. Então eu tenho que respeitar a sua opinião, assim como você tem que respeitar a minha opinião, Tá. né? Seja ela diferente da minha, e a gente ter uma discussão saudável para entrar num contexto ou entrar num entendimento comum, se é que é possível. Se não for possível, tá tudo bem A também. democracia não é É, impositiva. não deve. Não Tá. deve ser impositiva. A democracia vai muito além. Eu preciso entender o que que eu quero. Hoje em dia eu vejo votação assim, eu vou votar naquela pessoa, não conhece a pessoa, não desmerecendo ninguém, tá, pessoal? Não é isso. Mas às vezes eu falo, vou fazer um voto de protesto, Tá. né? E aí faz um voto de protesto, mas aquela pessoa que ganhou essa eleição por um voto de protesto, ela não tem nem noção do que ela está fazendo ali. Cair de Você está paraquedas. falando dos caricatos, né? Caricatos, Os não vou citar caricatos. É nomes, porque não vem claro, o caso, não é nada disso, né? tá. Não é nem Por algum querer, momento de uma mídia, falou uma não é nem besteira. desmerecendo ninguém, E sabe? aí não Não, o tem a intuito política não é pública, esse. né? Mas não tem como que ele vai pensar em política pública, resolver problemas se ele estava ali por um determinado, Uma condição. uma condição. Eu Uma vi, oportunidade, né? De mídia, né? eu fui num município uma vez que quem tinha ganho para prefeito era um motorista de ônibus. Nada contra os motoristas de Nada ônibus. contra, absolutamente nada contra, mas quando eu fui conversar com ele estava desesperado, porque ele falou assim: Olha, eu não tenho a mínima ideia do que eu preciso fazer. E o povo votou Talvez ele... nele porque gostava dele. Ele era um rapaz, Mas porque era isso não é no município. Mas isso não E tá não, certo. Isso não é isso é democracia. Não é democracia. democracia grega. Não estou falando que está errado. Não é Tá. isso, Então a gente vai ter que tá? suportar os erros e acertos da sociedade. Sim, mas, né, não é Não precisa ser isso. radical, é isso que você está Não falando. precisa ser radical. Tá. Ele não tinha a mínima ideia do que ele estava fazendo. O que que eu falei para ele? Eu falei: olha, você precisa ter pessoas do seu lado que, já que você não tem esse entendimento técnico, porque Uhum, é uhum. necessário ter um entendimento técnico, e nem político, porque ele também não tinha um conhecimento político. Tá. E você ter o técnico e o político é diferente, porque você precisa saber conversar. Eu não sou uma pessoa política. Eu não sei fazer política. Eu sou uma pessoa técnica. Então, eu não sou uma pessoa política. Ele precisava se cercar de pessoas que tanto tivessem conhecimento técnico, como pessoas que o ensinassem a ser um político, Mas né? se essa pessoa, agora qualquer pessoa, não necessariamente Essa. é essa que é a Não, Débora, esse é um qualquer exemplo. político que assuma um cargo do executivo, seja prefeito, governador, presidente, ela conhece, e aqui eu vou usar o que Aristóteles falou lá atrás, ela conhece o seu ciclo social, né? Então, depende do ciclo social que você tem, são essas pessoas que vão te ajudar. Então, aí você precisa tomar cuidado também. Será que essas pessoas vão te Mas ajudar? se são Será pessoas que que eu estão no vou meu trazer ciclo, pessoas de um ciclo social que também não têm esse conhecimento necessário então, para te então ajudar? a E aí, democracia ao está invés de certa ou está errada? é democracia, né? Então, Tá certo ou errado? Eu acho que não existe certo e errado, olha, eu gosto muito Idancas. de. Eu não gosto de ficar falando que, olha, isso está certo ou isso está errado. Eu acho que é você cravar, impor, né, ideias de que não necessariamente. Eu gosto muito do Clóvis de Barros Filho, em alguns dos seus diálogos. Acho muito. Amendoim? É, tem amendoim, tem uns negocinhos, tem uns Ó, pitiful. ó, Putifu, venham no Pense Alto, podcast do Idancas. Faz bem pra pele isso aí. Aí, uma das falas que eu gosto muito do Clóvis de Barros é ele fala sobre democracia. Ele fala assim: olha, a democracia é tão bela quanto tão ruim pode ser, porque imagine que a voz do povo é a voz da sabedoria e você tem uma doença. Você vai querer ouvir o médico ou o povo? Pois é. Isso daí me trouxe alguns pensamentos sobre democracia. Até que ponto a democracia conduz a política pública de forma igualitária? Até que ponto, então, os técnicos têm que agir? E aí,
dentro dessa linha de raciocínio, a gente tem um que nós chamamos, até abrindo um novo bloco aqui do nosso programa, a tal da nova ordem mundial. Traduz, Débora. Você é pesquisadora, mestra, né, da FGV. O que é essa ordem? Eu estou tentando, eu busco no Google, o que é essa nova ordem mundial? Que ordem é essa? Que ordem é? Ordem do quê? Ordem do quê? Ordem de quem, que né? É isso, meu? Traduz aí pra gente. Essa nova ordem mundial, todo mundo ser mais igual? Essa ordem? Então, Será? mas Né? quem está dando essa ordem? Pois é, quem está dando essa As ordem? nações mais desenvolvidas? Mas o que eu vou conseguir com isso? Não é? O quê? A nova ordem mundial. Ordem do quê? O que eu quero com isso? Novos sistemas de governo. Você Novos acha que sistemas de governo. novos comportamentos governamentais únicos no planeta. Isso é uma nova ordem mundial? Ou isso é imposição? Porque isso para mim é imposição. Porque nós já tivemos Dantas, isso na Primeira Guerra Mundial, na Segunda São Guerra Mundial. falácias. Isso não vai acontecer. Na corrida armamentista, na Guerra Fria, Mas hoje isso na não corrida. vai acontecer. Não? Claro que não. De novo, contextos diferentes. Eu tenho países muito desenvolvidos, eu tenho países que não são desenvolvidos, eu tenho países onde a maioria da população está passando fome. Vídeo Venezuela, Índia. Né? A Índia, você mesmo falou, tem castas. Tem determinadas castas que não vão sair dali. Você acha que vai ser igual para todo mundo? Nessa nova ordem mundial, isso vai ser igual para todo mundo? Então não vai ter reset mundial. Não vai ter reset mundial. Ah, mas eu falou que ia ter um reset. Ah, ter reset mundial nada. Isso daí é conversa para boi dormir. Não vai ter um reset mundial. Não vai ter reset. Não vai ter. Não precisa me preocupar. Tem muita teoria da conspiração. Tem muita teoria da conspiração. Tem muito terraplanista aí ainda. Tem muito terraplanista aí. Tá. Vamos lá, objetivo da ONU. Acabar com a pobreza é um dos objetivos. O primeiro objetivo da ONU, acabar com a pobreza. Você acha mesmo que a pobreza vai acabar? Eu acho assim, você pode ter um objetivo de você acabar com a miséria. Com a pobreza e a fome, né? Sobre isso, né? A pobreza e a fome, tá. né? Eu já ouvi isso do Elon Musk, né? Brigando pessoal, com ele, falando, critica. Nossa, você é muito rico. Você é muito rico, você tem trilhões de dólares e você não acaba com a fome. E aí acho que ele devolveu a pergunta falando, quanto que é para acabar com a fome? Eu pago. Mas você quer acabar com a fome realmente? E realmente querem acabar com a fome? Ou será isso que a gente isso é uma vê maneira em todas as relações sociais, inclusive no Brasil. Não precisa nem ir para a ONU. Não precisa ir para lá. Quem que eu contrato, quanto que eu quero pagar? Eu quero pagar o mínimo e a pessoa tem que fazer o máximo. Então eu quero explorar a atividade laboral daquela pessoa. E ela se sujeita a isso, né? Se sujeita a isso. Então essa pessoa não vai comer churrasquinho. Não vai comer churrasquinho. Não vai comer churrasquinho. Entendeu? Se for, vamos viver no mundo perfeito, o que a gente precisa investir primeiro? O que você acha? Te pergunto, você tem uma ideia do que a gente deveria primeiro investir para viver no mundo perfeito? Um mundo ideal, um paraíso. Tá, um mundo não sei por que a Eva foi comer a maçã, né? Porque a gente estava lá todo mundo. Você está me trazendo que essa ordem mundial não existe, não vai ter esse reset, os interesses dos países são diferentes. São interesses diferentes. Interesses dos capitalistas diferentes dos comunistas e dos socialistas. Se você pegar a Ásia, por exemplo, você tem uma divisão ali na Coreia do Sul, Coreia do Norte. Coreia do Sul, super desenvolvida, capitalista e mercado de trabalho ativo em todas as profissões. E você vai para a Coreia do Norte e o único mercado de trabalho são as forças militares. E você tem que cortar até o cabelinho igualzinho do eu acho que tem acho que tem sete tipos de corte para homem e 10 para mulheres. Cara, o negócio é muito louco. O negócio é muito louco. Você não pode ter o cabelo que você quer. Não. Você vai lá e fala, eu quero o padrão 1, 2, 3. É bem assim. É bem assim. Então, aliás, assistam um dorama, porque eu adoro dorama. O que é isso aí, dorama? As novelinhas dos coreanos. É mesmo? Tem um monte de novelinha de coreano, muito legal. Então, voltando a essa nova ordem, ao assunto. A ordem mundial, você acha que a ONU, você acredita que a ONU vai ser no futuro, vai ser uma grande gestora mundial, como se fosse o governo soberano do nosso planeta?
É tipo o filme Vem um alienígena, me leva, meu seu líder, leva lá pra ONU. Você acha que ela. É, não, ele Você vai acha, levar pra mulher, tá? não, Ele você não vai acha. levar pra ONU, ele vai te levar pra sua Boa, mulher. boa. Você acha que a ONU ela tem esse papel de ser a gestora mundial dos países como um órgão superior, um governo centralizador? Porque tem muitos presidentes falando, a ONU tem que fazer isso, a ONU tem que A fazer. ONU tem que fazer, porque a ONU Mas isso, a quem que é ONU a ONU, né? aquilo, que é Organização das Nações Você acha que Unidas. ela vai ser a gestora mundial? Ela vai ditar as Olha, políticas públicas? no meu Claro, entendimento, como são, pesquisadora da FGV, não é como nem mestre. como pesquisador, isso daí é no meu entendimento Tá, mesmo, pessoas, seres humanos, tá. não vai. Não vai. Como pessoas e seres humanos. Esquece a FGV, esquece tudo. Tá. Eu, como pessoa, Eu falo da vendo FGV porque pessoas. ela é pesquisadora, ela é mestra e ela tem um pedigree bom, né, Eu sei. gente? Mas eu acho assim, o Ó, ser olha aqui, ó. humano mas Né? o ser humano é o ser A humano. ONU não vai ser, não vai ter, né, Estamos, ele não tem esse papel. estamos lidando com seres humanos. Pode ser que em um determinado ciclo até aconteça. Mas aí pessoas vão e vêm. E outras pessoas que venham futuramente, pode ser que aconteça isso que você está Você falando. acha que a ONU ela pode ter esse papel de ditar as políticas públicas em todos os países? Não, Não. não. Porque nós tivemos, se a gente pega a história da ONU, a E ONU o meu surge. interesse, como é que fica? Você quer ditar política pública aqui? Vamos lá. Tá. Você está lá na ONU, eu sou um paizinho aqui, bonitinho, Eu sou a Rússia. escondidinha. Eu sou a Você Rússia. vem ditar Eu sou a aqui, China. você vem falar aqui o que que eu No tenho meu que fazer quintal. no meu quintal? Algumas coisas, o que que você vai me dar em troca? E é assim que O mundo funciona. igual para Oh, que todos. lindo! Será que eu quero um mundo igual para todos? E como que eu faço para manipular as pessoas? Até onde, né? Eu sou aqui, ó, sou lá o soberano da Rússia. Putin, hoje. Putin, hoje, Putin, né? A ONU vai ditar lá no quintal dele? Não vai. A ONU não foi contra a guerra. Aliás, ele achou que ele ia ganhar a terra em 3 dias, tá? Há 3 anos aí tomando pau da Ucrânia, né? Tem contextos diferentes da Ucrânia, mas tudo Não, bem. sim, Tem mas eu tô muitos falando contextos diferentes, que. né? Não vou discutir os contextos, só falando que ele achou que ia ganhar a guerra em 3 dias e Acho- tá aí há 3 anos, né? tá, Mas sem, tá. Sem sem entrar nessa. qualquer, sem entrar em discussões sobre se tá Os certo, tá conflitos, errado, se tá. o conflito, tal, isso daí. Tá. Mas você acha que a ONU vai ditar alguma coisa lá no terreno dele e ele vai seguir? Ué, o que que você vai me dar em troca? Mesmo lá, você acha que lá nos Estados Unidos tá bom, tudo lindo, tudo muito bonito na conversa e na ação, mas afinal, o que que é que eu tenho, né? Que você quer, o que você tem o que eu quero? A ONU, se a gente pegar o contexto histórico, e a gente não pode. Quando a gente fala da ONU, a gente tem que saber como ela foi criada. Então a gente vai buscar lá na Primeira Guerra Mundial, final da década do século de 1800, início da década do século 1900, séculos, né? Você tem 1914, 1918, a Primeira Guerra Mundial, e é uma guerra de trincheiras, né? Uma guerra terrível, sangrenta. A Segunda Guerra matou muito mais, carnificinas. E aí, da Primeira para a Segunda Guerra, se cria, né? O clube europeu. Então, isso é contexto histórico. Países expansionistas e colonizadores. Se vê no momento que eles não querem mais a Primeira Guerra, mas eles deixaram alguns países facelados na própria Europa. E para conter e para manter a sua supremacia, criaram a Liga das Nações. O único objetivo da Liga das Nações, que era um clubinho de 8 países expansionistas que ganharam a guerra, só Que que ganharam a guerra, óbvio, sim. né? Evidentemente, eles falaram assim: a Liga das Nações vai impedir a Segunda Guerra Mundial. Não impediu a Segunda Guerra Mundial. Eu não vou falar de guerras aqui. E aí você tem a finalização, talvez, aí momento mais triste, um dos momentos mais tristes da humanidade com a bomba atômica, né? Sim. Aquela corrida louca, né? De como eu destruo a humanidade, eu sendo humano. E aí se cria a ONU. Você tem a criação da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tal. Cara, mas na ONU tem 5 países que comandam, né?
que é os Estados Unidos, vamos voltar de novo, Estados Unidos, a Rússia, a China, a Inglaterra e a França, porque eles estão no Conselho de Segurança, que dentro da ONU é a célula mais importante. É a célula mais importante. Olha só, a gente está falando de Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, China e França. São detentores, não só eles, mas são detentores de armas nucleares e de comandamento do mundo. A minha pergunta: a ONU, do jeito que ela é constituída, com esse clubinho de 5 países, o Brasil está tentando fazer parte do Conselho de Segurança desde quando eu nasci. Eu acho que desde Desde quando eu quando eu nasci nasci, também, cara. viu? Aliás, eu acho que eu E nasci. assim, tem lá os países móveis, né, que são convidados para compor, mas os 5 não saem. Como que essa ONU, nessa configuração, vai ditar vai ditar, até complicou a pergunta, vai ditar as políticas públicas mundiais, porque os interesses são de 5 São países. interesses de 5 países, só se eles forem ditar os interesses deles, é isso que eu tô te falando. É um jogo de interesses, Idancas. É jogo de interesses. Ué, se eu for ditar os meus interesses, você vai querer os meus interesses? Será Então, que vai ser aquele, olha, eu dito aquele mas as que é pessoas mais conseguem forte? perceber, por exemplo, você falou de objetivos da ONU Não, para o os planeta, objetivos da ONU, muito mas, lindos, são mas objetivos os assim. objetivos são desses 5 países? Então, aí eu te pergunto, alguém Então, conseguiu implementar esses 17, são 17 sei lá ODS? como São você. 17. Alguém conseguiu implementar? Alguém acabou com a pobreza e a fome? Alguém está dando aí educação universal para todo mundo? Claro que não. Isso já São, estava na Declaração Universal dos Direitos Humanos, já mas está em então, são coisas 1948. assim, são bonitas no A papel. ONU foi criada em Eu não, não é que eu 1945, a discordo. Declaração Não em discordo dos 48. objetivos lá, Não, não é isso, sustentáveis, não é nada mas disso, a gente tem que tá? conhecer quem é que está comandando a ONU. São 5 países. Chamou quem para discutir isso? Chamou quem? Ah, Chamou você? não, Chamou o ele Brasil? chamou, Chamou o não, Brasil? não, Não, não. acho que chamou o Brasil O nessa reunião aí. Brasil foi, ele sediou, né? Até que Não sei, os ODS foi não no sei, Rio de Janeiro, não sei. quando eles, antes eram Mas os aí todos os objetivos, países estão antes fazendo eram os isso? objetivos do milênio, O pe- né? o pe- É? Antes Ah, era mudou o nome já? mudou. E aí virou Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, porque o Tá. objetivo do Não milênio, fizeram. no fim, foi só marketing. O marketing. Foi o famoso marketing. Olha Tá. como eu sou lindo, eu tô pensando em todo mundo. Uhum. Aí depois fizeram um encontro aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, agora eu não Tá. lembro exatamente a data, E todos os tá? países aceitaram? É um pacto isso mundial, essas ODSs? Eu me preocupo, Quem não me faz preocupo, parte da eu ONU, quero, né? eu quero aprender. O Brasil foi Aí, lá e assinou. era mais fácil chamar a Ele, FIFA, que tem mais é, gente. o Brasil Tem assinou. mais países na FIFA do que na ONU, né? O Acho que agora Brasil, equilibrou. o Brasil entrou nessa, São 193 países, se não me engano. É não, 193, eu é. acho. 92. O Brasil foi lá e assinou para cumprir o Topou. ODNF. Topou? Tá, quem mais topou E até Na 2000, América do Sul? Todos? não Porque aí é sei. regional, né? Não sei, Dancas, não sei te falar isso. Posso olhar e Não, depois sim, sim. eu te mando aqui e falo, olha, Não, Thaís tal, X, é X, porque a gente está Y, falando Z. de políticas Tá. públicas e quando a ONU ela impõe uma agenda, compromissos, Ela não impõe, ela né? Ela impõe? colocou lá a agenda e você faz parte da agenda ou não faz parte da agenda. Ela não pode te impor isso. E você vai cumprir ou não vai cumprir a agenda. Tá, Tanto é que a agenda era para ser cumprida até 2030. tá. Estamos no final de 2024, entrando em 2025. Você acha que em 5 anos você vai cumprir 17 objetivos, que não são tão fáceis assim, que tem mais de Porque isso custa 160, né? dinheiro. Custa dinheiro, E de precisa onde de vem o dinheiro. dinheiro? Não, onde Da vem o dinheiro? Do ONU? seu rico dinheirinho, Não, do seu rico A ONU bolso. não dá o dinheiro? Ah, dá. Não, Aham. os países são ricos. Estados Unidos, Cada um Rússia tem vai. muito dinheiro por causa do petróleo. Uhum, China, então, Inglaterra, França. Eles uhum. não dão dinheiro. Claro que eu estou simplificando, mas eu estou falando que o núcleo principal da ONU é o Conselho de Segurança, cujos países não mudam. O resto é tudo rotativo, né? O resto é rotativo. A Secretaria-Geral também é super rotativa, a OMS é super rotativa, Você vai ficar dando dinheirinho? Quando é do seu Conselho de interesse, Educação. sim.
para os Estados Unidos ia cortar Ué, o dinheiro da ONU, né? a França não estava injetando dinheiro aqui para ajudar na Amazônia e depois teve aquele conflito lá com o governo anterior, não vou dar mais dinheiro, e aí E fica agora esse, parece né? que falaram que as carnes brasileiras aí já. É, agora já vem isso, então tudo é interesse. No Caramba. fim, tudo é interesse. Negócio mundial, tudo é interesse, né? Mas eu tô. Mas fechando esse bloco, não tem o reset. Essa ordem Eu mundial não é acredito. falácia. Não existe o reset, ninguém vai apertar o botão, começamos do zero. Começamos A do ONU zero, não é soberana para não é determinar o que tem soberana, que se fazer ou não. não, claro que Ela não. faz uma agenda, você segue ou não. Você segue Você ou poderia não? fazer uma agenda, né? Como Poderia? pesquisadora, né? Alguém poderia seguir ou não sua Você quer agenda. seguir? Eu faço uma agenda. Vai Agenda querer seguir ou podcast. não? Tudo vai depender o quanto você tem de dinheirinho aí. Ah, Você entendi. consegue seguir? A ONU precisa de dinheiro, né? A ONU precisa para executar, né? Quem Mas não precisa? A ONU não vai lá e impõe para um país. Não. Ah, tá bom. Então, pelo menos mal, né? Menos mal. Então, ela já é mais contida quanto a isso. Cara, gostei pra caramba de conversar com você nesse podcast Pensa Alto podcast. A gente falou sobre políticas públicas globais, cara. Um negócio muito louco. Você me trouxe vários exemplos, várias coisas interessantes. Eu acho que o público curtiu pra caramba, Espero que sim. né? Eu vou pedir para você, se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal. Contato da Débora, ela é professora, ela é palestrante. Aí, se você quiser conversar com ela, posso deixar seu contato aqui? Claro, É pode seu WhatsApp, deixar. é? Só... 11 Você vai falar 98890 mesmo, sério? 5947. Repete, não. Repete aí. Só não pode me chamar para me xingar, porque daí eu nem respondo. Eu Não, você bloqueio, vai tá, falar. pessoal? Por Ela quer falar. favor. Então fale pro pessoal, repete aí. Tá, vou repetir. Estou disponível aí para vocês, para a gente trocar ideia, para a gente conversar, para a gente discutir. Temos ideias diferentes, podemos ter ideias diferentes e podemos chegar num entendimento comum ou não, e tá tudo bem também. Você dá palestra. Dou Você vai à palestra. escola estadual, se precisar. Vou em Ensinar os escola, alunos. vou, Pô, claro. legal, A gente legal. pode ir em escola estadual, conversar com os alunos, falar sobre democracia, falar sobre o país como um todo, falar sobre educação, que é muito importante. Com Eu essas te ONGs fiz, aí que tá faltando pessoas técnicas também, você pode ir falta lá pessoas conversar com o técnicas, pessoal. né? Legal. Pessoal, é assim, eu fiz uma pergunta para o Idancas, o que que ele acha que precisa primeiro, né? Antes de mais nada, antes de você pensar em outras coisas, o que que você... Sabe o que eu acho que está faltando? As pessoas ouvirem as outras. Acho que essa é um ponto legal. Por isso que eu pensei em ter o podcast. Ouvir pessoas diferentes, não pessoas que pensem igual a mim. Não, Isso eu já tenho meu pensamento, converso com minha esposa. Mas assim, exatamente. quando eu trago cada entrevistado aqui, é uma cultura imensa. E eu não fico bravo. E eu E, posso não concordar. E muitas vezes eu não concordo em quase nada, né? Mas eu espero que ouço. algumas coisinhas você Não, tenha mas eu concordado ouço, eu comigo, acho muito legal, né? porque essa diversidade de ideias faz a gente Que crescer, é faz o que eu falei aprender, cara. primeiramente, respeito, é respeitar as opiniões alheias, né? Principalmente as opiniões diferentes, pessoas diferentes. Né? Eu Claro. brinquei do mimimi, mas isso também não quer dizer que eu não vou respeitar o mimimi. Eu tenho dois netos adolescentes, eu tenho um filho adolescente que de vez em quando eu olho e falo, ai meu Deus, mas tudo bem, eu O problema do respeito. mimimi é que os mais velhos conhecem o atalho, sabem onde vai dar certo e É, onde vai dar errado, né? E a exatamente, gente passou por isso. mas é o ciclo deles. Ciclo deles. Né? É normal. Eu também acho que talvez na minha época, quando eu era Você adolescente, era mimizenta. minha mãe devia olhar para mim, ela me chamava de tromba de elefante. Quando eu não Mimizenta. estava feliz, eu derrubava uma tromba e ficava lá de cara feia, Tá. Você queria ser né? professora, que eu já descobri desde os 4 anos de idade. Sim, desde os 4 anos de Depois idade eu engenheira queria agrônoma, ser. depois contadora e pesquisadora. E fiz artes plásticas. Artes Fiz plásticas, artes muito bom. E plásticas. aliás, você está cheio de tatuagem das suas artes plásticas. Essa aí é a especialista em política pública com ênfase em artes plásticas. Com Muito bom. ênfase em artes plásticas. Legal. Né? Adoro. Então, assim, voltando, só terminando, que eu fui um pouquinho prolixa aqui, né? Aquela Você está pergunta, pensando alto. aquela pergunta que eu te fiz, na minha opinião, a minha opinião é falta educação. E não é educação, só a educação que o governo venha a te dar, Escolar, né? escolar, a educação em casa também. Então, falta educação. A partir do momento que a pessoa tem educação, que é primeiro ter uma educação em casa, de saber respeitar o próximo, de saber entender o próximo,
né? E aí depois, claro, o governo também te deu uma educação boa, que vamos combinar que não está tão boa quanto deveria, né? Aí você pode começar a pensar em outras coisas, porque a partir do momento que você tem educação, você aprende, por exemplo, não vou jogar papel no chão, né? Não vou furar fila, Porque furar né? fila não é crime, nem ilícito, é Não é, apenas mas é falta de é educação, antiética só. é antiético, é falta de educação. Eu não vou É uma norma eu não vou te social não xingar. escrita, né? Eu não vou te xingar. Por que que eu vou te xingar? Coisa feia, né? Isso é falta de educação, né? E não é porque você tem Rotular as pessoas rotular sem. pessoas é falta Terrível. de educação. E isso é para qualquer classe social, tá, pessoal? É para classe social mais vulnerável quanto para classe social mais alta. E às vezes a classe social mais alta é a pior, É né? a pior, porque tem É o a poder pior, o poder né? financeiro, né? O Então, poder. essa educação que eu digo é uma educação geral, não só a educação que o governo te dá. Então, quando as pessoas começarem a aprender realmente a ter educação e a respeitar o próximo, né? Aí sim a gente pode começar a discutir algo e resultados de políticas públicas melhores, porque não é que a política pública não funciona. Nós está falando isso aqui nos próximos 5, 10 anos, né? Porque o É, ano que vem não vai rolar. é. Ano que vem não vai Não, rolar. não vai Mas é rolar. assim, aqui é um pensamento também, né? Tipo, Pensa alto, oh, né? não é um pensar alto. Pensa É aquela alto. coisa da Disney. Mas, É. né, para quem Claro. ouvir, parar, refletir e falar, nossa, será? Pode não concordar comigo. Óbvio. Claro, vocês Aliás, estão, coloca nos comentários o que você né? acha, né? Isso Vocês é podem, claro, não concordar comigo de jeito a nenhum, ideia é mas eu trazer acho que informação. a educação, ela é o esteio, como é que a gente vai falar? A A força fundação, motriz e modificação social. a força motriz. Nossa, nossa, Olha, hein, eu tô aprendendo. gostei! Aprenda. Força motriz de modificação social, perfeito, perfeito. Quando eu escrever um outro artigo sobre Pode ser, educação, eu vou vou colocar esquecer logo, logo. força motriz de educação, Da, da de modificação social. modificação social. E Legal. eu entendo que sim, ela é Legal, uma né? força motriz mesmo. Então, assim, fico aí à disposição de vocês, quem quiser entrar em contato comigo, o Idancas vai deixar meu Deixa contato, aqui na descrição do vídeo. meu e-mail, né, no Seu WhatsApp, você acabou de pessoal. falar, né? Meu WhatsApp que eu já falei, né? Já falou. Só não mandem mensagem me xingando, por favor, que a tia fica triste, ela A chora. tia chora, hein? A tia chora, a tia é É, sensível. tá certo. Pessoal, então eu agradeço você ter assistido até o final. Se você ficou até o final, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. O Pensa Alto Podcast é um espaço onde eu trago pessoas inteligentes para conversar comigo. Obviamente, a gente conversando aqui, a gente acaba aprendendo todos nós juntos. Então, obrigado, até o próximo vídeo, valeu. Tchau, Débora, valeu. Tchau, Dancas, Valeu, valeu. valeu.